paz do Senhor Jesus, amada e amado do Senhor, passando aqui para te uma palavra de Deus para edificar a minha e a tua vida. Abra comigo em Jeremias capítulo 5, verso 20 em diante. Vamos orar ao Pai enquanto você procura? Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai Santo, nos colocamos diante de Ti nessa hora, pedindo perdão de falhas, pensamentos e omissões. Guarda, Senhor, a vida do meu irmão, da minha irmã. Repreende todo mal, todo engano, toda armadilha, toda cilada. Meu Pai, visita nosso coração, que nós venhamos estar dispostos a Te obedecer, Senhor. Que nós venhamos estar quebrantados diante da Tua presença, Senhor. Pai, vai repreendendo todo engano, tudo aquilo que não é de Ti. Que nós venhamos ser fiel àquilo que o Senhor nos chamou para fazer. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém? A palavra do Senhor em Jeremias capítulo 5, verso 20 diz assim: Anunciai isto na casa de Jacó e publicai em Judá, dizendo: Ouçam agora isto, ó povo nécio e sem entendimento, que tem olho e não veem, tem ouvidos e não ouvem. Era para um povo da casa de Jacó, um povo que conhecia a Deus. Aleluia! Porventura, a mim não temereis, diz o Senhor, não temereis diante da minha presença, que pus areia por limite ao mar, por estatuto eterno, que ele não ultrapassará. Levantar-se-ão tempestades, mas não prevalecerão, bramarão as suas ondas, mas não a ultrapassarão. Isso o Senhor está dizendo, se até para o mar eu coloquei limite, né, para não ultrapassar a areia da praia, e eles me obedecem, agora o homem tem estado assim nessa posição de rebeldia. Por um acaso Deus não iria colocar limite no homem? É isso que Deus estava dizendo ao profeta, que era para falar isso à casa, ao povo de Deus, né? Que o povo ali de Deus, a casa de Jacó, estava andando de mal a pior, né? Então eles não estavam andando segundo a lei do Senhor, segundo os mandamentos do Pai. Entretanto, este povo tem coração apostata e rebelde. Apostataram e foram, e se foram. Né? Então, eles se apostataram e foram. Quer dizer, eles deixaram mão, né? Então, o Senhor está falando aqui de uma corrupção espiritual, civil, que traz o juízo e o castigo. O Senhor está falando aqui para um povo que tem um coração apostata e rebelde. O apostata é voltar-se atrás na fé. É se apostar da fé, né? Largar a mão à fé. E aos mandamentos e ao serviço da casa de Deus. Rebelde é aqueles que resistem à vontade de Deus e se opõem ao Senhor. Esse povo estava assim, era um povo que conhecia a vontade do Pai. Entretanto, este povo tem um coração apostata, rebelde, e apostataram e se foram. Então esse povo deixou a Deus, deixou a fé no Senhor e se foram às suas vontades, foram-se para longe do Senhor. Não dizem em seu coração: temamos agora ao Senhor nosso Deus, aquele que nos dá chuva, as temporãs como as tardias ao seu tempo, reservando para nós as semanas determinadas da colheita. Veja, esse povo diziam em seu coração que iriam temer ao Senhor, né? Pois eles sabiam que a bênção que eles precisavam era somente vinda de Deus. Só seriam abençoados, né? Se Deus assim o quisesse. Eles diziam da boca para fora. Eles diziam, né, com uma intenção errada. Eles queriam dizer assim: eu temo a Deus, mas por causa das colheitas, por causa das bênçãos, por causa da promessa, e não com a intenção correta, porque Deus, ele é poderoso, ele é o Criador, ele é digno, ele merece toda a honra e toda a glória, independente das situações. Então esse povo, eles diziam assim, né? Mas olha o que o Senhor diz no verso 25: as vossas iniquidades estorvam estas coisas, e os vossos pecados retiraram de vós o bem. Então a iniquidade, né, o pecado retém a bênção de Deus. A bênção que Deus tem para derramar sobre o seu povo, né? Assim como foi lá com Judá, também é conosco. Deus não compacta com o pecado. Então o Senhor está dizendo, as vossas iniquidades, porque era um povo que conhecia a palavra. Então, o povo iníquo é quem conhece o mandamento do Senhor, é quem conhece a palavra de Deus. Então o Senhor estava falando com um povo que conhecia, e estas coisas estorvam, né? Estorvam estas coisas
quer dizer, então o pecado está estorvando vocês de receberem essa chuva de bênção, chuvas temporãs e tardias, né? Então o Senhor está dizendo, olha, aquilo que eu tenho reservado para vocês, a colheita determinada que eu tenho para vocês, está sendo retida. Por quê? Porque tem tido iniquidade no meio do povo. Porque não tem tido verdade, porque o pecado está reinando no meio do povo. Nós estamos num ano em que Deus disse para nós que vai ser um ano de bênção, vai ser um ano de posicionamento. Você tem que se posicionar. Resgatar a fé para as bênçãos ser colhidas. É um ano de bênção, mas é um ano de posicionamento, se posicionar contra o mal. O mal vai vir e você vai dizer, não, isso eu não aceito. Né? Veja, olha o que o Senhor vai continuar dizendo. Que o mal aqui, ele está retendo a bênção. O pecado faz o quê? Reter a bênção. Qualquer... O que é mal? Qualquer mentirinha, qualquer coisa que você vai falar. Às vezes você não quer contar algo para alguém, mas ali vem naquela hora, você vou mentir. É coisa pessoal sua, às vezes. Mas aí você fala, você entrega na mão do Senhor ali, né? Ou você já fala assim, seja bem assim mesmo, ó, não te interessa, não quero falar. Porque não inventa desculpa, não minta, né? Porque às vezes nas pequenas coisas você vai ali perder a tua bênção. Melhor você ser verdadeiro ali, né? E a pessoa ficar ofendida na hora, mas você falar, não quero falar, pronto. Porque às vezes é nas pequenas mentirinhas que as suas bênçãos são retidas. E o Senhor está dizendo que ali, né, a iniquidade daquele povo, que era grande e hoje também não é muito diferente, estava retendo as bênçãos do povo de Deus. No verso 26 diz assim, porque foram achados em meu povo ímpios, né? Ó, em meu povo ímpios, espreitavam como quem põe laços, puseram armadilhas para apanhar os homens. Quem são esses ímpios? Esses ímpios aqui, no capítulo 2, verso 8, diz assim ainda, olha, os sacerdotes não proclamaram onde está o Senhor. Então, olha aqui, ó, esses ímpios do verso 26 do capítulo 5, são os sacerdotes, os profetas e os pastores. Ó, os sacerdotes não proclamaram onde está o Senhor, e os que tinham a lei não me conheceram, e os pastores se rebelaram contra mim, e os profetas profetizaram por Baal, isso é um Deus falso, e andaram após o que não se aproveita. Andaram segundo a vontade deles, né? Então ali esses sacerdotes, esses magistrados, esses profetas, eles tinham que falar à nação toda, eles tinham que ensinar, mas eles tinham se apostado, eles tinham se vendido, eles tinham se corrompido a outros deuses, a idolatria, a outros costumes. Então eles não estavam dando nada de proveitoso ao povo. Aleluia! Porque eles tinham se corrompido com Deus Baal, o Deus do dinheiro. E o verso 27 diz assim, como uma gaiola cheia de pássaros, assim estão as suas casas, cheias de engano, porque se fizeram grandes e ricos. Veja, Deus, ele não se opõe à riqueza, né? Mas sim contra esses benefícios, né? Contra essa riqueza ilícita que vem através do engano, da fraude espiritual. O povo estava sendo enganado, estavam indo no caminho certinho para a falência espiritual, para a perca, né, da sua salvação. Porque ali eles estavam mais preocupados, ó, como uma gaiola cheia de pássaros. Era isso, as armadilhas feitas espiritualmente para trazer mais pessoas. Quanto mais dinheiro, melhor. Assim estão as suas casas cheias de engano, isso é, as casas dos sacerdotes estavam cheias de riquezas. Né, estavam ali, porque fizeram grandes e ricos, né? Então era engano, toda aquela riqueza que os sacerdotes estavam acumulando era engano para eles mesmos também, porque eles pensavam, poxa, estou bem, estou seguro, mas eles estavam indo de mal a pior, né? Porque ali aquela riqueza não assegurava nada, porque o Senhor estava dizendo, olha, a corrupção espiritual, esse mal, vai trazer um juízo, vou te mandar um castigo. Ó, engordaram-se e ficaram lustrosos, e até ultrapassaram os feitos dos malignos. Isso é, eles ficaram tão poderosos, tão ricos naquela época, né?
que ultrapassou os feitos do maligno, porque eles tinham conhecimento do mandamento de Deus, eles tinham conhecimento da verdade e afirmavam ser povo de Deus, mas na verdade pensavam apenas em si próprio, né, na sua família, e já não viviam mais para o reino de Deus. Eles não se importavam, já estavam contaminados. Não julgaram a causa dos órfãos. Olha aqui, ó. Não julgaram a causa dos órfãos vamos ler aqui, ó, engordaram e ficaram lustrosos e ultrapassaram os feitos dos malignos, não julgaram a causa dos órfãos, em tudo se fizeram próspero e a causa dos necessitados não julgaram. Então, ali eles não julgaram a causa dos órfãos, isto é, a prosperidade desses líderes vinham à custa dos pobres, né, dos necessitados, sendo que eles deveriam julgar a causa do pobre, eles deveriam ser a mão estendida. E eles estavam até ali pegando do mais necessitado. Veja, né, que triste. Ó, não tenho eu que os castigar sobre isto? Então Deus fez uma pergunta, por um acaso, quem comete essas loucuras, quem se aposta, né, da palavra verdadeira, da fé, quem deixa os caminhos do Senhor verdadeiramente, por um acaso não tem que ser castigado? Aí, ó, uma pergunta que Deus lança para nós, como ele lançou para aquele povo. Não tenho eu que castigar sobre isto? Diz o Senhor, e de tal nação não se vingaria a minha alma? Olha, né, então aqui o Senhor está dizendo que essas coisas ia ter punição. Sim, Deus iria castigar essa nação corrompida espiritualmente. Aleluia. Verso 30 diz assim: coisa espantosa e feia se anda fazendo na terra. Então, o que Deus estava vendo na face da terra naquele tempo, assim como no tempo atual, é abominável aos olhos do Senhor. Era um povo que conhecia, era para estar lá instruindo, mas estavam ali pegando os homens, né, como estavam sendo armadilha para homens, né, para o quê? Para proveito próprio, para acumular riquezas, e não com a intenção de salvação eterna. Aleluia! Então, verso 30, ó, coisas espantosas, né, então aquilo que é abominável aos olhos do Senhor, e feia anda fazendo na terra. Se para Deus olhar e ver, olha, tá terrível, preciso pôr a minha mão. Que triste, né? Aí no verso 31 diz assim: os profetas profetizam mentiras e os sacerdotes dominam atrás deles, e o meu povo assim o deseja. O que fareis, pois, ao fim disto? O Senhor de novo lança a pergunta para o povo. Os sacerdotes foram levantados por Deus, na verdade, né? Para ensinar a lei, para ensinar os mandamentos, mas eles se corromperam quando viram que obteriam lucros com os falsos profetas. Quando eles viram ali, né, que Deus levantou os profetas de Deus, mas Satanás também não ficou quietinho, ele levantou os falsos profetas, os profetas de Baal, e começaram então a profetizar a mentira. Quando Deus dizia que ia vir com a mão para que ele se consertasse, os profetas falavam: não, descansa, Deus é conosco, a bênção vai chegar, permaneça. Ia contra a verdade de Deus. Eles não queriam ouvir a verdade. Quando a verdade era pregada, eles ficavam enfurecidos contra o profeta. E o Senhor está dizendo: olha, ali, quando eles viram que obteriam lucro com os falsos profetas, eles foram, né, que foram levantados por Satanás, eles não se oporam. Né? Aqueles profetas ali de Satanás foram levantados para se opor e confundir a verdade, para ir contra a verdade de Deus, contra a palavra de Deus. Mas quando eles viram que iriam obter lucro, eles se corromperam. Os sacerdotes que conheciam a lei e a palavra de Deus se corromperam por causa do quê? Por causa do dinheiro. Aleluia! Mas quando você olha lá em Deuteronômio, capítulo 28, verso 1 em diante, você vai ver que a obediência produz bênção, né? Quando você olha que a corrupção espiritual e civil, né, tanto do povo de Deus quanto, né, civil, ali ela traz o juízo. Quando fala de uma corrupção espiritual, é de uma liderança também, que está ali para cuidar de um povo. E quando você olha para um povo que está totalmente impregnado de sujeira, de coisas erradas, com certeza Deus ele vai ter que vir com juízo e com castigo. Mas quando um povo
Alice, obedece a palavra de Deus, né? Anda nos mandamentos do Senhor. A obediência vai produzir bênção. Olha o que diz. E será que, se ouvires diligentemente a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar, cumprindo todos os teus mandamentos, e que eu te prescrevo hoje, também o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. A condição para a bênção ser produzida na nossa vida é a obediência. A condição de ser abençoado é ser obediente, fiel à palavra de Deus. E virão sobre ti todas as bênçãos, e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Então, as bênçãos serão abundantemente sobre a vida daqueles que obedecem ao Senhor, ó. E virão sobre ti todas as bênçãos e te alcançarão. Então, as bênçãos te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Se você der ouvido à voz do Senhor teu Deus, você vai ver as bênçãos de Deus ser derramadas sobre a tua vida. Bendito será na tua cidade, bendito será no campo. Então não importa onde o homem estiver, as bênçãos de Deus virá. Aquele que planta, aquele que está na cidade vendendo, aquele que está trabalhando, não importa qual lugar. Se você está numa cidade pequena, numa cidade grande, se você está num lugar onde a economia não está bem, bendito será na cidade, bendito será no campo, não importa o local. Bendito o fruto do teu ventre, os seus filhos, e o fruto da tua terra, e as crias das tuas vacas, manadas dos teus bois, e os rebanhos das tuas ovelhas. Veja, tudo, até os seus animais, eles serão abençoados. Bendito o teu cesto e a tua assadeira de pão. Então, isso quer dizer fartura, vai ter fartura. Bendito será ao entrares e bendito será ao saíres. Você vai ser bendito, isso vai ser guardado, não haverá limite para as bênçãos de Deus, né? O Senhor porá os teus inimigos, que te levantaram contra ti, feridos diante de ti. Por um caminho sairão contra ti e por 7 caminhos fugirão diante de ti. Então é o Senhor quem vai pelejar por nós. Olha, que lindo, quando você é obediente ao Senhor, é Ele quem luta as suas guerras, é Ele quem guerreia ao teu favor. Você não precisa guerrear. Enviará o Senhor para ti bênção em teus celeiros e em tudo aquilo em que puseres a tua mão, e te abençoará na tua terra, que o Senhor teu Deus te dá. Então o Senhor vai nos abençoar, né? O Senhor, quando nós obedecemos a Ele, é Ele quem vem, e nada vai deter as bênçãos de Deus sobre a nossa vida. Quando somos obedientes à palavra de Deus, nada pode deter as bênçãos de Deus para a tua vida. Não adianta, às vezes, a pessoa acordar de madrugada, ficar lá orando, ela acha que aquilo dali vai cumprir na vida dela, mas se durante todo o processo da vida dela ela não dá atenção, ela não corrige quem tem que ser corrigido debaixo da autoridade dela, se ela não leva a cabo aquilo que Deus tem mandado ela fazer, se ela não tem obedecido aos mandamentos do Senhor, se ela tem sido desonesta, não tem como ela ser abençoada. Então o Senhor vai confirmar o povo, né? Ó, enviará o Senhor para ti bênção em seus celeiros e tudo aquilo em que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então o Senhor, ele tem terras para nos dar, ele tem bênção, ele quer abençoar os nossos celeiros. O Senhor te confirmará por seu povo. Então o Senhor está dizendo, o Senhor vai nos confirmar como povo dele, santo, né? Então é um povo que tem que ser santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. Então o Senhor está dizendo que a condição, novamente ele nos diz que a condição do ser humano para ser abençoado é ser obediente a Deus. Então ele vai nos confirmar como povo de Deus. E como ele vai nos confirmar como povo? Quando tudo está indo de mal a pior, mas o povo de Deus tem prosperado. Como que você mostra que você confia no Senhor? Tendo fé. Quando vier a angústia, o dia mal, a tristeza, a afronta, você vai continuar crendo que tem um Deus que cuida de você e da tua casa, alegrando-se no Senhor. Aleluia.
E todos os povos da terra verão que o nome do Senhor é chamado sobre ti e terão temor de ti. Então a forma de Israel ser abençoado é confiando no Senhor, né? Então os povos da terra iriam ver que Deus era sobre esse povo. E até hoje, né? Nós podemos ver a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Aquele que crê no sangue de Jesus derramado na cruz e aquele que não crê. É um povo que Deus, ele não é contra a prosperidade. Você vê que Deus, ele não se opõe à prosperidade, ele se opõe ao engano de poucos ou muitos, né, que querem levar vantagem usando o espiritual, a palavra de Deus, para tirar do que é mais necessitado, do que é pobre, do que é carente, sendo que eles tinham que estar fazendo o papel da mão estendida para ajudar. Então ali estava todo o povo corrompido, não somente a liderança espiritual, mas também toda a liderança civil, todo o povo, né, estava corrompido. E então esse é o problema, quando se corrompe os sacerdotes, quando se corrompe a liderança espiritual, se corrompe todo o povo, porque quem vai levar a verdade? Quem vai instruir o povo para a verdade? Então o Senhor está dizendo que a bênção só vem através da obediência à palavra de Deus. Né? E todos os povos da terra verão que o nome do Senhor é chamado sobre ti e terão temor de ti. Então, como que um povo vai ter temor do povo que se diz povo de Deus se esse povo tem andado na iniquidade? Não, nós temos que ser um povo santo, que Deus possa entrar na nossa guerra. Aleluia. E te dará o Senhor superabundância de bens. Olha o que Deus tem quando nós somos obedientes. Superabundância, superabundar de bens, né? Quanta bênção Deus quer derramar sobre nós. No fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais e no fruto do teu solo, na terra que jurou o Senhor, que a teus pais havia de dar. Então, tudo em abundância Deus tem para mim, para você. Não é a teologia da prosperidade, mas é o que o nosso Deus é. Ele é um Deus santo, poderoso, fiel, ele é abençoador, ele cuida, ele zela, ele é o nosso guia, ele nos direciona, ele é quem entra na nossa guerra, na nossa batalha, e ele é quem nos abençoa. É uma total abundância que Deus tem para o povo dele. O Senhor te abrirá o seu bom depósito do céu. Veja, Deus tem bênção no céu, ele vai abrir o seu depósito no céu para dar chuva à tua terra no seu tempo e para abençoar toda a obra das tuas mãos. E emprestarás a muitas nações e tu não tomarás emprestado. Veja, Deus tem um tesouro, né, no céu. E ele quer abrir para aquele que serve a ele. Ele quer abrir para o povo dele. Mas tem que ser um povo que age com o coração voltado a Deus e não para o dinheiro, e não para as coisas terrenas. E esse povo então vai ser abençoado. Aleluia. E o Senhor te porá por cabeça e não por cauda. E estarás em cima somente. Então o povo de Deus só vai estar por cima e não embaixo. Deus está dizendo que é para alguém ficar submetido às coisas de Satanás, às coisas terrenas? Não, ele diz que ele tem coisas grandiosas. Quando obedeceres aos mandamentos, olha, então você vai estar por cima quando você obedecer os mandamentos do Senhor teu Deus, que eu hoje te ordeno, para que guardes e os cumpra. Então não é apenas para ouvir, é para obedecer. Novamente Deus dizendo que a obediência está ali diante do povo de Deus. Hoje Deus coloca diante de nós a bênção e a maldição. O povo tem ali a opção de escolher, assim como hoje para nós. Assim aquele povo estava diante da bênção e da maldição. E não te desviarás de toda a palavra que eu vos ordeno hoje, nem para a direita, nem para a esquerda, para ires após deuses estranhos. Veja, o que é abominável ao Senhor? Esse povo, né, aqui em Jeremias,
estava cultuando outros deuses. O Deus dele agora era o Deus Baal. Eram os falsos profetas, os profetas de Baal levantados no meio do povo de Deus. Povo que profetizava muitas das vezes para Deus tinha se corrompido por causa do dinheiro. Via que, se eu falar a mentira, se eu falar o engano, se eu falar aquilo que está no coração do homem, ele vai me ofertar, ele vai me abençoar, ele vai me seguir, a minha casa vai estar cheia de bens. E isso não agrada ao Senhor. Para ires após deuses estranhos para os servires. Então, Israel deveria servir fervorosamente a Deus, assim como nós devemos servir fervorosamente a Deus. Olhar para a mente para Jesus na cruz, olhar aquilo que Deus fez por nós, dando seu Filho amado Jesus. E se afastar de tudo que é engano, de tudo que é mal, de toda idolatria. Idolatria não somente um Deus, um ídolo nas tuas mãos, mas aquilo que está no teu coração. Às vezes é teu filho, a tua casa, teu ministério. Não, mas que você venha falar a verdade. A verdade. E Deus, então, ele vai te colocar aqui, ó, por cabeça e não por cauda. Estará por cima, somente em cima, né? E não debaixo. Então você nunca vai estar por baixo de nada, porque Deus vai te confirmar. Então hoje a palavra do Senhor é essa: a bênção, né? A obediência produz bênção, mas a corrupção espiritual e civil, ela traz o juízo e o castigo. Então, com qual deles você quer ficar hoje? Senhor Deus, em nome de Jesus, eu apresento esse meu irmão, essa minha irmã, pedindo, Senhor, visita o coração, tira tudo que é ídolo, idolatria, tudo que não é de ti, meu Pai. Repreende a fúria do inimigo na vida deles, que eles venham te servir de todo o coração, Senhor. Pai, que eles venham falar apenas aquilo que a tua palavra, Senhor, ordenar. Que eles venham, Senhor, servir o Senhor verdadeiramente, que eles venham agradar ao Senhor e não aos homens, Senhor. Pai, porque nas tuas mãos está as bênçãos, mas também está a ira, Senhor. Pai, o Senhor é um Deus bondoso e poderoso quando somos obedientes, mas aqueles que se afastam do Senhor, da fé, não tem como o Senhor guerrear as guerras deles, Senhor. Pai, que eles se voltem verdadeiramente ao Senhor, com um coração temente, Senhor, um coração voltado e quebrantado, Senhor, para a tua vontade, que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Louvado é o nome do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde, faça o rosto dele resplandecer sobre você, que ele te traga paz, a paz que excede todo entendimento humano. Glória a Deus. Aleluia.